Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, mais uma difícil análise pós-jogo de se fazer aqui, pra gente falar sobre essa derrota merecidíssima do Palmeiras pro Flamengo. Eu preciso confessar pra vocês que o jogo nem acabou ainda e eu já comecei a gravar aqui, porque tudo que eu tenho pra falar, os últimos minutos de jogo não vão mudar e não tem muito mais o que pode acontecer no jogo que vai mudar qualquer cenário de qualquer coisa. Então, vocês me desculpem, mas já está tarde, eu já comecei a gravar antes mesmo do jogo acabar, porque, como eu disse, foi uma derrota merecida em todos os sentidos. É uma derrota que trava a boa fase do Palmeiras, que trava a sequência de vitórias, e é uma derrota que, por mais difícil que pareça, o Palmeiras vai ter que aprender a conviver com ela, a superar uma derrota como essa numa reta final de campeonato, porque a derrota, ela aconteceu, beleza, a gente tem que entender quais foram os erros, é claro, e eu vou falar sobre todos eles aqui, mas ela não pode atrapalhar daqui pra frente, ela não pode atrapalhar o próximo jogo, porque é uma derrota que machuca, claro, mas, enfim, você pode discordar aí, eu vou explicar melhor ao longo da análise, mas ela não é uma derrota que acaba com chance de título pro Palmeiras ainda, tá? Então acho que isso é importante da gente colocar desde o início. E antes de eu explicar tudo que deu errado e todos os problemas, enfim, desabafar junto aqui com vocês, deixa eu já tirar da frente a única notícia boa do dia, tá? Sim, tem uma notícia boa, não briguem comigo, mas tem uma notícia boa que eu quero falar já no início vai que você não assiste até o final e você perde. A Análise Verdão estará no Pó de Porco dessa quinta-feira. Fechou, rapaziada? Então, essa é a única notícia boa do dia. Nessa quinta-feira, dia 9 de novembro, a partir das 7 horas da noite, eu estarei lá no Pó de Porco, representando a Análise Verdão. Eu sei que vocês nem querem mais falar de Palmeiras, mas eu estarei lá pra falar de Palmeiras, de Análise Verdão, de tática e do que mais a galera quiser trocar ideia. Então, se você curte, passa lá pra acompanhar. Fechou? Aviso dado. Vamos falar sobre o jogo. A gente tem que tomar cuidado aqui com o negócio, porque eu vi muita gente no primeiro tempo reclamando dos três zagueiros. Ah, os três zagueiros, de novo não deu certo os três zagueiros. O Abel, de fato, ele escalou três zagueiros, só que o Palmeiras não marcou com três zagueiros. Isso é uma coisa importante de destacar desde o início. O primeiro tempo que o Palmeiras fez contra o Botafogo, né, que tomou aquele 3-0, Palmeiras enfrentou um Botafogo que jogava com dois pontas agudos, laterais chegando de trás, três meio-campistas, um centroavante mais clássico e a marcação com três zagueiros não encaixou. E aí o Abel fez aquela mudança no segundo tempo. O Flamengo tem mais ou menos a mesma formação, claro que os comportamentos mudam, mas é mais ou menos a mesma formação, a mesma característica ali dos jogadores, os dois pontas agudos, três meio-campistas, né, numericamente falando, um centroavante clássico que é o Pedro. Então o Palmeiras entra com a formação defensiva que fez o segundo tempo contra o Botafogo. Então, o Palmeiras, ele não marca numa linha de 5, ele marca num 4-4-2. O Mike, ele vira um meia pela direita naquele momento defensivo, igualzinho no segundo tempo contra o Botafogo. Então o Mike subia no Ayrton Lucas, o Gomes virava um lateral direito para pegar o Cebolinha, o Murilo e o Luan ficavam no Pedro e o Piquerez ficava no Luiz Araújo. E aí no meio-campo você tinha os três meias do Palmeiras encaixando nos três meias do Flamengo. Na frente, o Endrick no Léo Pereira para tentar frear a construção do Léo Pereira, que era o melhor zagueiro construtor do Flamengo, e o Breno se dividindo ali entre o Fabrício Bruno, que era o zagueiro pela direita, e o Mateuzinho, que era o lateral direito. Então, o Abel, ele entra com a mesma formação que foi bem no segundo tempo contra o Botafogo. E eu não posso julgar ele, eu acho que foi uma boa ideia, né? Porque falar depois de tomar uma ataca é fácil falar que deu errado. Mas originalmente, eu não acho que foi uma má ideia defensivamente, porque foi exatamente o que deu certo contra o Botafogo. Fez sentido. Tinha alguns problemas, claro, principalmente esse encaixe do Breno pelo lado, que ele tinha que se dividir entre o zagueiro e o lateral. Então, muitas vezes, se o Mateuzinho, que era o lateral, atacava por dentro, o Breno não sabia muito o que fazer. Ou se o Breno escolhia ficar no zagueiro, era o Zé que tinha que saltar no Mateuzinho, então tinha uma distância. Isso deram alguns problemas. E, claro, a qualidade técnica do Flamengo, que são jogadores muito bons tecnicamente, que geravam problema. Em algum momento tinham soluções boas ali pros problemas que o Palmeiras tentava impor na marcação. Só que aí, por que saiu o gol do Flamengo, né? Lembra que eu falei que o Palmeiras estava encaixando os três meio-campistas nos três meio-campistas do Flamengo? Então você tinha o Zé Rafael no Arrascaeta,
o Richard Rios no Gerson e o Veiga no Pulgar, que era o camisa 5 e que geralmente ficava à frente da defesa do Flamengo, enquanto o Gerson era o camisa 8, que infiltrava mais e o Rios ficava junto com ele. Só que nesse lance, quem infiltra é o Pulgar. O Gerson fica, e o Gerson estava sim sendo marcado pelo Richard Rios, então não tem falha do Richard Rios nesse lance, e o Pulgar é que infiltra, que passa, só que o Veiga não acompanha o Pulgar. Então vejam só, a marcação estava clara, os encaixes de marcação estavam claros. Só que o Palmeiras vacilou em um momento, desencaixou em um momento por um erro do Veiga, que não acompanhou o cara que ele tinha que acompanhar, e contra um time com uma qualidade técnica como o Flamengo tem, um desencaixe na marcação, um espaço que você dá, eles geram uma jogada dessa, um passe desses, uma finalização dessas do Pedro. É um negócio que é muito complicado, né? É um desencaixe ali, um vacilo, e eles acham um gol desse. Então, a marcação até estava encaixada no início. Deu pra entender qual era a ideia do Abel. Só que com esse Flamengo, um desencaixe e sai um negócio desse. Só que, qual que é o grande problema aqui? Depois do gol, o Palmeiras morre. E isso é muito grave, porque você tem um início de jogo que o Palmeiras até entrou intenso, entrou criando chances e entrou com esse encaixe de marcação claro. Beleza, vacilou no lance, vacilo do Veiga, mérito do Flamengo, 1-0 com 15 minutos de jogo. Beleza, tem jogo ainda. Só que aí o time morre. O time não consegue mais criar chances que criou no início, né? Teve Breno finalizando dentro da pequena área pra fora, outra finalização do Breno que o goleiro defende. Teve finalização em bola parada, o Palmeiras criou chances. Depois que toma o gol, se perde totalmente. Ofensivamente fica muito confuso ali em termos de ocupação de espaços. E o Veiga, que é pra ser esse cara de chamar a responsabilidade, principalmente a partir do momento em que o Flamengo começou a marcar mais baixo, né, a ceder mais espaço pro Palmeiras construir, o Veiga muito, muito, muito mal. Toda bola que batia no Veiga voltava. Então o Palmeiras sofreu com isso também. E o segundo gol entra nesse negócio do Palmeiras estar completamente perdido, porque o Gomes, que era o lateral direito ali, né, como eu falei no momento defensivo, no lance do segundo gol, ele tá no meio campo arrumando meião, sabe? Ele pra arrumar o meião no meio do lançamento do Flamengo. E aí, o Mike, que era o meia pela direita, ele volta, acho que meio pra cobrir o Gomes, né? Já que o Gomes ali não tava na posição, mas o Mike também meio perdido. E o Arrascaeta, que devia estar sendo marcado pelo Zé Rafael, infiltra na área e ninguém acompanha, totalmente livre. Um gol muito esquisito, muito, enfim. E depois desse baque, a intensidade do Palmeiras cai completamente. Então, mesmo em termos de marcação, não só em termos ofensivos, né, como eu falei, em relação ao Veiga e tudo mais, mas em termos defensivos, a marcação na saída de bola muito menos intensa, um ritmo muito abaixo para acompanhar esse par de marcação. Então, os jogadores do Flamengo se movimentavam para se desmarcar, para dar opção de passe, e os jogadores do Palmeiras meio andando, não conseguiam acompanhar com intensidade, assim, negócio péssimo. E com isso, você tinha jogadores do Flamengo confortáveis com a posse de bola, né? E, como eu disse, é um time tecnicamente muito bom. E aí você vai deixar eles confortáveis com a posse e você vai pegar a bola quando, né? E mesmo quando o Palmeiras pegava a bola, a situação ficava confortável pro Flamengo, porque eles se defendiam em bloco baixo e lançavam transição para Arrascaeta, para Pedro, pros pontas, enfim. O Palmeiras deixou o Flamengo numa situação muito confortável. Então, eu tô fazendo esse paralelo com o primeiro tempo, com o jogo do Botafogo, né? E no primeiro tempo contra o Botafogo foi um primeiro tempo triste, porque o Palmeiras foi superado em todos os sentidos e tomou 3-0 que era pra ser 6. Hoje, contra o Flamengo, foi um primeiro tempo irritante, foi um primeiro tempo frustrante, porque o Palmeiras entra bem, entra encaixado, perde gol, toma o gol em um vacilo com o mérito do Flamengo, claro, e depois morre com uma marcação péssima, né, e pouquíssima dinâmica tanto para marcar quanto para atacar. É um negócio que realmente é assustador como o Palmeiras se perdeu a partir do momento em que estava atrás do placar. E aí, cara, honestamente, a gente vai pro intervalo e eu até acho que as trocas foram boas, tá? Eu gostei das trocas que o Abel fez, porque ele tira o Rios, coloca o Fabinho, então um jogador com um pouco mais de qualidade no passe pra construir, e tira o Luan, coloca o Luiz Guilherme. Então o Mike passa a fazer a saída de 3 e o Luiz Guilherme vira o cara aberto pela direita, pra ter mais um contra um cara mais vertical e tudo mais. Só que aí o Gomes é expulso com 3 minutos, cara. E aí você vai fazer o quê, velho? É complicado. O Gomes que já tava perdido no primeiro tempo, tava muito mal, e foi péssimo ali no lance, né? Eu até acho que a expulsão
na questão da regra, eu acho que ela é discutível, eu acho que dá pra debater. Mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque não vale a pena, eu não tô aqui pra falar de arbitragem. E o Gomes foi muito mal no lance, não quero nem pra ficar defendendo ele aqui, não. E no fim das contas, assim, não, acho que a lição é que não é sempre que vai ter uma virada histórica, sabe? O Palmeiras entrou pra um jogo importantíssimo, só que aí aos 13 minutos do primeiro tempo perde um gol na pequena área, e aos 3 minutos do segundo tempo o capitão é expulso. Então e aí, sabe? Você vai conseguir mais um milagre? Não vai, os milagres têm prazo de validade também. E aí depois que o Palmeiras toma a expulsão, eu não gosto da postura de correr muito risco ali, porque o terceiro gol que o Palmeiras toma, a linha de defesa tá no meio campo e o Piquerez tá lá na frente, assim, sabe? Eu acho que ali já era uma questão de fechar a casinha e ficar mais tranquilo, mas enfim. Isso aí é questão de visão. E no fim das contas, eu tracei esse paralelo do jogo contra o Botafogo, mas o Tite não é o Lúcio Flávio, né? E isso foi importante também pro Palmeiras não ter poder de reação, né? Claro que a expulsão acaba influenciando muito. Mas assim, o Abel enfrentou naquele segundo tempo contra o Botafogo, ele ajeita o time, e o Palmeiras enfrenta um time sem técnico, basicamente. O Tite, ele é o Tite, você pode não gostar, você pode ter suas críticas, eu tenho as minhas também, mas é fato que o Tite tá numa prateleira diferente do Lúcio Flávio e tem mais soluções do que o Lúcio Flávio. Então, não é sempre que você vai conseguir uma virada histórica. E foi uma derrota merecidíssima pro Palmeiras, que pagou pelos seus erros ofensivos, como a chance perdida pelo Breno, e defensivos, como o que eu expliquei aqui do Veiga no primeiro gol, do Gomes no segundo e por aí vai. E também por uma péssima partida individual de lideranças do time. O Zé Rafael foi muito mal, o Gomes foi muito mal, o Veiga, eu fiquei tentando lembrar de alguma partida pior do Veiga que eu tenha visto nessa era Abel e eu não consegui, assim, realmente foi um negócio complicado. O Veiga até falta e escanteio, ele tava batendo no pé dos defensores do Flamengo, foi um negócio complicado. E claro, né, tem o mérito do Flamengo também, o Flamengo fez uma ótima partida, mas eu tô aqui pra falar do Palmeiras no fim das contas, mas é claro, né, tem todo o mérito do Flamengo que fez um bom jogo. Agora, derrota merecida, como eu disse no início, uma derrota que trava a boa fase do Palmeiras. Só que a gente precisa entender, e aqui eu quero terminar com um pouco de alento pra vocês não irem dormir tão tristes ou não acordarem tão tristes se vocês estão vendo esse vídeo na quinta-feira. Não é um resultado que significa fim da briga pro Palmeiras. E a gente tem que entender isso e o Palmeiras também tem que entender isso. Porque assim, é um Botafogo que ainda tá em má fase, né? Eu tô gravando aqui antes de Botafogo e Grêmio, mas enfim, é um Botafogo que tá fazendo um segundo turno muito ruim, independente desse resultado contra o Grêmio. Um Bragantino que perdeu na rodada. Um Flamengo que, por mais que tenha vencido, tá inconstante nas últimas partidas. Então, não é um resultado que significa fim da briga. E antes do jogo contra o Botafogo, eu tava pensando um pouco na matemática e faltavam 8 jogos, né, pro Palmeiras antes do jogo contra o Botafogo. E eu fiz uma conta ali de que o Palmeiras precisaria de 6 vitórias nesses últimos 8 jogos para conquistar o título, certo? 6 vitórias bastariam. E aí nos outros 2 jogos você consegue talvez 2 empates ou um empate, uma derrota, você consegue administrar. Contra o Flamengo é um desses jogos que você contaria como uma não vitória, né? Porque no fim das contas, na matemática ali fria, você não conta um jogo contra o Flamengo fora de casa como uma vitória. O empate seria um resultado, né, com certeza melhor, um resultado que ajudaria mais. Mas beleza, perdemos, é um jogo que entra nessa conta e que não tá tudo perdido. O importante é o Palmeiras não deixar isso influenciar nas próximas rodadas. O Palmeiras precisa recuperar rápido o mental, né? Era um jogo que se o Palmeiras vencesse, claramente ia ser tipo, nossa, meu Deus, o Palmeiras venceu o Flamengo fora, porque era o jogo mais difícil, eu falei isso no pré-jogo, era o jogo mais difícil dessa sequência final do Palmeiras de jogos. E passou, perdemos, fomos mal, perdemos merecidamente, beleza. Mas agora isso não pode influenciar os próximos jogos, o Palmeiras precisa vencer o Inter. Precisa vencer o Inter. E se vencer o Inter, tem que conseguir mais um bom resultado fora de casa lá contra o Fortaleza. É um jogo também pra entrar pra vencer. É um jogo muito difícil, mas é um jogo pra entrar pra vencer. Então o Palmeiras precisa correr atrás do prejuízo agora. Mas não significa que tudo tá acabado. Tudo vai estar acabado sim, se o Palmeiras deixar um resultado como esse abalar o time e se o Palmeiras continuar se abalando depois de todo o gol sofrido. Como foi contra o Botafogo, que o Palmeiras, apesar de já estar perdido taticamente, sofre o gol e o jogo vira uma barbárie. E contra o Flamengo também,
que era um cenário diferente. Eu não acho que o Palmeiras entrou tão perdido hoje quanto entrou contra o Botafogo, mas toma o gol e fica completamente perdido e não tem poder nenhum de reação. Uma coisa que a gente tá até assustado, né, do Palmeiras, e contra o Botafogo a gente teve o poder de reação no segundo tempo porque o Abel fez as alterações e o time voltou melhor. Nesse jogo o Abel fez as alterações e o Gomes foi expulso com 3 minutos, então fica muito complicado de tentar qualquer coisa. Certo, meus amigos? Mas a mensagem final é essa, tá? É uma derrota dolorida, mas não é uma derrota que termina o sonho do Palmeiras. O Palmeiras precisa sacudir a poeira e vencer o Inter. Se não vencer o Inter, aí sim a situação fica complicada e a gente volta a pensar em G4 provavelmente. É isso, meus amigos. Falei muito já desse jogo, dessa derrota. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, certo? Comente aí o que você achou da análise, do jogo, desabafe, fique à vontade. E reitero o aviso ali do comecinho do vídeo. Se você quiser me ver no Pó de Porco nessa quinta-feira, às 19 horas, certo? 7 horas da noite, estarei lá para falar um pouquinho só desse jogo, mas falar mais de coisa boa, tá? Então, se você quiser acompanhar a resenha, curtir por lá, estarei te esperando lá com os meninos do Pó de Porco. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos vocês no próximo. Tchau, tchau.